Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje especificamente falando sobre régua graduada, né? O nosso último vídeo foi também referente à leitura de régua graduada, né? Régua graduada que é muito comum, né? O uso aí nas oficinas mecânicas, né? Quando você vai fazer medidas que não, analisar medidas que não tem tanta precisão, né? Mas você precisa ter ali uma conformidade mínima, né? Pelo menos aí na indicação do valor, né? Referente à medida realizada, né? Então, nesse caso aí, a régua acaba tendo uma ampla gama de aplicação, né? Nesse caso, a leitura que a gente vai estar fazendo é essa aí. Lembrando sempre que, no caso da régua graduada, né? Essa daí que o pessoal chama popularmente de régua industrial, né? Ela traz aí uma resolução de 1 milímetro, né? Ou seja, a resolução de 1 milímetro significa que é a aproximação dela, o menor valor que ela mede com precisão, ou seja, ela consegue medir com precisão a cada 1 milímetro. Né? Então, quando eu vou fazer a medição de um material que ele bate certinho, né, em uma das linhas, eu tenho uma precisão considerável, né, quando acontece isso. Né? Mas na maioria das vezes não acontece. Né? A gente pode até observar aqui nessa leitura aqui, a gente vai ver que a peça está passando um pouco, a peça aqui, essa parte aqui laranja, ela está passando um pouco aqui dessa linha de coincidência aqui que eu estou marcando ela de azul. Né? Ou seja, ela está passando um pouco dessa daí e está antes dessa aqui que eu estou marcando de rosa. Né? Então a gente tem que identificar, né, que linha é essa azul, né, para ter noção do valor, né, indicado aí. Bom, nesse caso aqui, se a gente for observar, a gente vai ver que ela já passou do 15, né, tomando como base aqui 1 representa 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros. Né? Então essa linha maior representa 10 milímetros, essa menor que está com o número 2, ela representa 20 milímetros, né, ou 2 centímetros, e tem 10 divisões entre o 1 e o 2, ou seja, cada divisão representa 1 milímetro. Né? Então a gente tem aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui ela passou do 19 e está antes do 20. Se ela passou do 19, significa que a gente já tem 19 milímetros enquanto o valor. Né? Ou seja, a gente já tem 19 milímetros, só que a gente não sabe qual é a referência que ela parou exatamente. Exemplo, 19,1, 19,2, 19,8. Então é importante analisar o seguinte, né? A gente observa que ela não passou do centro da divisão entre o 19 e o 20. Né? Então ele tem menos de 19,5, né? Menos que 19,5. E a gente só pode fazer a suposição do valor final. Né? Então nesse caso aí, o valor final deve estar aí entre 19,30 a 19,40. Né? Então o valor final ele ficaria dentro dessa faixa aí, provavelmente. Né? Poderia ser um pouco menor? Poderia, 19,25, 19,20, mas a gente só está fazendo uma aproximação com análise visual. Né? Ou seja, não tem como ter precisão efetiva para essa peça aí com a régua, que é o que normalmente acontece na prática. Né? Se eu preciso de uma medição mais precisa, eu tenho que utilizar um instrumento que tem uma resolução melhor. Né? Então, exemplo, a resolução dessa régua é de 1 milímetro. Se eu vou utilizar um paquímetro com aproximação de 0,05, a sua resolução é 0,005. Se utilizo um paquímetro com 0,02, sua resolução é 0,002. Vou utilizar um micrômetro com aproximação de 0,01. E assim sucessivamente. Eu preciso ter um instrumento que me dê que tenha confiabilidade suficiente para me dar um valor preciso ao ser analisado. Né? Nesse caso aqui, a régua ela tem esse objetivo de ter praticidade na medição, mas ela não vai te dar uma precisão desejada. Só que, dependendo do tipo de tolerância, a precisão que ela vai te dar pode ser mais do que suficiente. Né? Exemplo, tem uma tolerância lá com mais ou menos 1 milímetro, mais ou menos 2 milímetros, ela vai atender perfeitamente. Tá bom? Então, nesse caso aí, o valor indicado aí ficaria entre 19,30 e 19,40. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!